Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar dele nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques e das imagens de escultura de fundição. Amém? Nós vamos falar um pouquinho, queridos, sobre o tema da nossa mensagem, o que é necessário para o rompimento da porção dobrada do Espírito. Eu não falo a porção dobrada, porque porção dobrada pode ser várias, mas hoje Deus me deu a porção dobrada do Espírito. O que é necessário para nós rompermos e recebermos essa porção dobrada do Espírito? Nós vemos que nós somos um povo escolhido de Deus, um povo separado por Deus, para testificar aqui na terra que Deus existe, que Deus é o Deus de milagre, e que Deus está no nosso meio. Deus tinha escolhido o povo de Israel para isso. Deus tinha escolhido aquele povo para que eles pudessem ser uma nação santa, um povo escolhido de Deus. Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, Abraão, que eu vou fazer de você, Abraão, um povo, uma nação que vai testificar o meu nome. E Deus nos chamou também para sermos uma nação santa, para testemunharmos do amor de Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel cresceu, né? Cresceu, se multiplicou, conquistou a terra que Deus havia conquistado. Não foi primeiro para o Egito, como escravo no Egito. Ficaram lá, e Deus deu para Moisés, depois, quando Deus mandou Moisés, que Moisés tirasse o povo do Egito, e lá no deserto, Deus deu a palavra dele para Moisés e para o povo de Israel. E nós vemos que Deus tem dado a palavra dele para nós. Muitas vezes nós estamos no meio de um povo mau, de um povo que não serve a Deus, de um povo que não ama a Deus. Assim estava o povo de Israel e foi para o deserto. Saiu lá do Egito e foi para o deserto. E a Bíblia diz que lá no deserto eles viram os maiores milagres de Deus. Muitas vezes nós somos levados a estar no meio de um povo corrompido. Você já reparou quando os nossos filhos entram na faculdade? Como eles entram no deserto às vezes? Como eles se perdem nesse deserto? O povo de Israel não se perdeu no deserto. Sobrou ainda alguns 3 que saíram do deserto. Por quê? Porque tinha alguém dirigindo eles. Mas o que acontece, queridos? Os nossos filhos têm que ser preparados para enfrentar o mundo. Nós temos que ser preparados para enfrentar o pecado. E aonde que está isso, queridos? Nós vemos que está na palavra de Deus. E o povo cresceu, o povo de Israel cresceu, se contaminou. Manassés, eu vou falar um pouquinho de Manassés. Quem era Manassés? Um rei mau. Não foi um rei que ele fez o que era mal diante do Senhor. E a Bíblia diz que Manassés levou todo o povo de Israel a pecar, a se contaminar
na idolatria e com outros deuses. Mas nós vemos na vida de Manassés, aquele homem que era o avô do rei Josias. Aquele homem que deixou de obedecer a palavra, o estatuto de Deus. Levou o povo todo a pecar. Foi tão mal que ele ofereceu seu filho em sacrifício. Ele levou ídolos para dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz que veio a sentença de Deus contra Manassés. E Manassés foi levado para o cativeiro. Foi preso entre espinhos. E foi levado, amarrado com correntes para o cativeiro. Por quê? Porque ele deixou de obedecer a palavra que Deus deu lá no deserto para Moisés. Ele deixou de obedecer e levou o povo a desobedecer a Deus. Mas existe algo chamado graça, algo chamado misericórdia. E Manassés teve um momento da vida dele, se você olhar lá no capítulo 30, você vai ver que Manassés se arrependeu. E o que Deus fez? Aquele homem tão mau, que agora estava sofrendo, preso no cativeiro, apanhando, amarrado, sofrendo, sendo escarnecido. Um homem mau. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é tão grande que alcançou Manassés. A Bíblia diz que ele se humilhou, se arrependeu e alcançou a misericórdia de Deus. Talvez você que está aqui hoje está sofrendo terrivelmente. E você diz, mas por que eu estou sofrendo? Para um pouquinho e pensa. Você se afastou de Deus? Você se afastou da palavra, de obedecer a palavra de Deus? Mas eu tenho boas novas para você. Se você se arrepender, ainda há esperança para você. Houve esperança para Manassés. Manassés voltou para Jerusalém. Manassés voltou a reinar. Manassés teve um filho Amon, que foi um rei mau. A Bíblia diz que ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E Deus procurava alguém. Deus estava procurando alguém para romper com o avivamento, para romper com a palavra, para transformar aquele povo, para tirar aquele povo do deserto, do pecado, da escuridão. E Deus encontrou um menino, Josias. 8 anos de idade tinha Josias, quando ele começou a reinar. E a Bíblia diz que com 18 anos, ele começou a purificar a cidade de Jerusalém e todo o Judá. Sabe por quê? Porque ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Quando nós fazemos o que é reto aos olhos do Senhor, o Senhor nos alcança, o Senhor nos encontra e o Senhor nos usa no meio dessa escuridão que nós estamos vivendo, desse mundo mau que nós estamos vivendo. Nós podemos levar a luz de Cristo. Foi o que Josias fez. Josias, com 18 anos de reinado, ele começou a purificar, arrancar toda aquela idolatria, tudo aquilo que era mal. Ele começou a buscar ao Senhor. E o Senhor começou a dar a direção para Josias. E Josias mandou que o sumo sacerdote Ilquias fosse. Vai lá agora purificar o templo, a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Naquela época não era igreja, era o templo. Mas o templo estava todo contaminado, estava tudo sujo, estava cheio de brechas no templo. A Bíblia diz. Então, queridos, o Senhor me levou a dizer, filha, a minha igreja, o meu povo, está com brechas. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo.
O Espírito Santo habita dentro de nós. Aquele templo estava abandonado, estava cheio de brechas, e as brechas permitiam a sujeira entrar naquele templo. Muitas vezes a nossa vida está cheia de brechas, e as brechas estão permitindo a sujeira entrar na sua vida. Eu dizia, Senhor, mas que sujeira que entra na vida, na minha vida, na vida do teu povo, da tua igreja? O que é que está acontecendo? Que a gente ora, a gente quer ver o romper do avivamento, o romper do Espírito Santo, mas parece que tem uma coisa travando. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse, o descontentamento. Você já reparou como você é descontente? Descontente com tudo. É descontente com o trabalho, é descontente com a esposa, é descontente com o marido, é descontente com o pastor, é descontente com o líder, é descontente no seu trabalho, com a sua vida, é descontente com tudo. Isso é uma brecha que está dentro de nós, permitindo a tristeza entrar, a angústia entrar e o diabo trabalhar na tua vida, cirandar na tua vida. E você não percebe isso. Mas hoje, você pode tapar essa brecha do descontentamento. Eu estou aqui não como um sacerdote Euquias, mas eu estou aqui como uma profeta de Deus, tremendo, gelada, mas para trazer para você aquilo que Deus quer. Fecha a brecha do descontentamento na tua vida. Seja uma pessoa grata ao Senhor, seja uma pessoa feliz, querido. Quanto mais você fala do problema, mais o problema aparece na tua vida, mais descontente você fica. Além do descontentamento, o Senhor mostrava para mim a amargura. Amargura é uma brecha enorme. É algo que você permite entrar no teu coração e faz uma brecha enorme e vai enfraquecendo você. Vai matando você, vai destruindo a casa espiritual que é a sua vida, vai entristecendo o Espírito Santo, amargurado por tudo, querido. Amargurado, sabe por quê? Porque está longe de Deus, nós vamos estar falando daqui a pouco. Mas Josias não, ele começou a buscar o Senhor, ele fez o que era reto diante do Senhor, e o Senhor começou a mostrar para ele, né? Vamos limpar a casa do Senhor, arranca toda a idolatria. E o Senhor mostrava para mim outra brecha, a raiva. Meu Jesus, raiva. Já viu o marido quando ficou raiva, quebra tudo, cheio de crente, quebrando copo, quebrando mesa, batendo na mesa, quebrando, batendo em mulher batendo em marido. Mas tem isso, pastor, tem o ódio, a raiva, sabe? Então na hora da raiva, fecha a tua boca, conta até 10, fala, Jesus tem misericórdia de mim, segura minha boca, porque na hora da raiva você fala coisas que abre brecha na sua casa espiritual e dá legalidade ao diabo entrar e destruir você, destruir a sua casa e destruir a sua família. Cuidado com o que você fala na hora da raiva. Cuidado com a raiva, queridos. Na hora da raiva, às vezes a gente faz coisas que depois se arrepende. Mas é nessa hora que o diabo aproveita. Sabe, é na hora da raiva que você pode bater num filho e machuca o teu filho. Pode matar o teu filho, sabia disso? Na hora da raiva. Eu já contei há muitos anos atrás, o pastor Antônio Carlos foi resolver uma situação de uma senhorinha, avó de um menino, numa igreja onde a gente congregava. A polícia foi lá, que os vizinhos chamaram a polícia, porque a avó ficou com tanta raiva quando estava batendo o neto, que ela jogou a criança no chão e subiu em cima do peito da criança. E foi um escândalo. Um escândalo. Crente. Vivia na igreja de birotinho, mulher de círculo de oração. Mas você acha que ela fez isso assim? Querido, na hora da raiva a gente fica cego. Nós ficamos cegos. E nós fazemos coisas que vai nos prejudicar mais tarde. Que pode trazer um transtorno para a sua casa. Pode destruir a sua família.
Cuidado das suas atitudes na hora da raiva. Cuidado das suas atitudes na hora de falar, na hora de agir, na hora de pensar. Cuidado, queridos. E o Senhor dizia ainda, raiva e ódio é a mesma coisa, né? Raiva e ódio, ai que ódio, que vontade de te matar. Não é assim quando você briga com o marido? Crente, que vontade de te matar. Mas o Senhor está vendo. E são brechas que estão ficando na tua vida. Murmuração. Meu Deus, a murmuração é uma brecha enorme que entra na tua casa espiritual, enfraquece você e mata você e destrói o templo do Espírito Santo. Além da murmuração, vem a inveja. Inveja de ver o irmão crescendo, Deus usando o irmão, a irmã. São brechas. E a soberba. A soberba. Meu Deus, a soberba é aquela assim, eu sou melhor, eu sou bom, tá tudo certo, não preciso aprender com ninguém, não preciso fazer nada, porque olha, ninguém sabe mais que eu, ninguém prega melhor que eu, ninguém aconselha melhor que eu, ninguém é marido melhor do que eu, não tem nenhuma esposa melhor do que eu. Cuidado, porque a soberba, a Bíblia diz que Deus abate. O pecado de Satanás foi a soberba. E Deus abateu Satanás. Então, queridos, vamos reparar as brechas. Vamos olhar tudo aquilo que está destruindo a sua vida. E conserta nesta noite. E o Quias entrou com todos os funcionários lá, com todos os ajudantes. E começou a trabalhar na casa do Senhor. E ele chegou com uma novidade. Josias, você não sabe o que nós achamos aqui na casa do Senhor, que está toda destruída. E Josias, o que vocês acharam? O livro do Senhor. A Bíblia. A palavra de Deus. Aquele livro que Deus deu para Moisés, que Moisés escreveu no deserto, dizendo para o povo de Israel o que eles deveriam fazer, que eles deveriam ser obedientes, para que a bênção do Senhor fosse sobre a vida deles. Deuteronômio 28 diz, se nós formos obedientes ao Senhor, a bênção do Senhor virá sobre nós. Mas se nós formos desobedientes, a maldição do Senhor viria sobre nós. E Josias começou a ler aquilo. Ele começou a ver o quão errado o povo de Israel estava agindo. E Josias começou a ler. Quanto mais ele lia, mais aflito ele ficava. Porque ele via que aquele povo tinha se perdido, faltava o conhecimento da palavra de Deus. Errais por não conhecer as palavras. O sacerdote não pregava mais a palavra. Os sacerdotes não cuidavam do templo. E aquele povo foi se afastando, se contaminando. E assim está acontecendo hoje, queridos. Quanto tempo você lê a Bíblia? O que é que tem nos afastado do Senhor? Se eu perguntar aqui, quanto tempo, agora segura, quanto tempo você fica na mídia social? Quanto tempo você fica no WhatsApp? Quanto tempo você fica na internet? Quanto tempo você lê a palavra? Não tem tempo mais. Aí, a moda agora, não condeno. É trazer o celular ou o tablet e ler lá. Amém. Mas você já percebeu que quando você abre para ler um versículo, aí vem uma notícia lá interessante. Aí, em vez de você ler a Bíblia, você vai ler aquela notícia. E você perde o tempo. Não, a palavra de Deus está se perdendo dentro da casa do Senhor. Dentro da nossa casa espiritual. Antes, você pegava um tempinho e ia ler. São poucas as pessoas hoje que fazem isso. Porque a maioria
está com o seu tempo todo na internet. Não tem diálogo. Pouco tempo mandaram para mim, os netos foram visitar a avó. Quem viu isso no WhatsApp? Os netos foram visitar a vovó lá na sua casa. Estava a vovó sentada no sofá, 3 netos de um lado, 3 netos do outro, o outro na frente. E a vovó quietinha olhando para eles. Todos eles, cada um no celular. Ninguém conversava com a avó. Porque a mídia tem roubado o nosso tempo. Mas, pastora, de novo isso, mas é Deus que está falando. Deus usava os profetas, que ele falava e pregava, levantava um, levantava outro e pregava. As pessoas não ouviam. Está assim hoje. Queridos, está na igreja, em vez de prestar atenção na palavra. Eu estou vendo isso aqui com os meus olhos. Eu estou chegando para as pessoas dizendo, desliga esse celular. Você está dentro da igreja. Na hora da palavra, está lá no WhatsApp, está lá conversando. Está lá comprando. O que é isso? É o diabo roubando a palavra do povo de Deus. Mas quando você chegar na igreja, compartilha o culto, desliga o celular, querido. Porque o diabo vai tentar você. Vai tocar ali, você vai ver quem é. É algum recado. Aí você liga, vê uma notícia lá, morreu o cantor tal. Aí você, na hora do culto, começa a ver. E a palavra está sendo pregada. E você não está dando ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus está se perdendo dentro de você, dentro da sua casa. Como crerão se não tem quem pregue? Os teus filhos. Você tem sentado na mesa com os teus filhos, como a Bíblia diz, para ensinar a palavra de Deus para os teus filhos? Que nós temos que resgatar. De novo, pastora, até você entender. Hoje eu creio que o Espírito Santo vai romper dentro de você. E você vai falar, não, eu tenho que ter um tempo para Deus. Eu tenho que ler a palavra, eu quero me libertar. Está um vício a rede social. Tem casas de recuperação para as pessoas que estão viciadas em rede social. Estão tendo que se internar para se recuperar. Então deixa isso, queridos. Eu hoje estava na escola dominical, falei com umas pessoas que estavam aqui, crianças, eu vou proibir de entrar com o celular, vocês não conversam mais, vocês não brincam. As crianças, em vez de correr, brincar, não, agora cada uma num celular. Na sua casa, cada um num quarto, cada um num lugar, não conversa. É verdade ou é mentira? Estou mentindo ou estou falando a verdade? Queridos, não deixe a palavra de Deus se perder na tua vida. Resgate. Hoje é dia de romper. Rompa dentro de você esse desejo que Josias teve de buscar a Deus. E você vai buscar Deus aonde? É na palavra de Deus. É na palavra de Deus que Deus vai falar com você. Não é no WhatsApp, não é na internet, é na palavra que Deus vai falar com você. Rompa isso na sua vida. Faça um jejum de internet, faça um jejum, sabe? Mas o WhatsApp eu não posso, mas só atenda por trabalho ou para falar com alguém da família. Porque os crentes estão viciados. Eles estão tão viciados que eles não percebem que eles estão dentro da igreja, que a palavra está sendo pregada e ele está ali no celular, ó. Você está entendendo? Deus disse para você hoje, rompa com isso. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você, que já está, mas se mover dentro de você e dizer, Deus, eu vou tomar uma posição. Você tem ensinado teus filhos? Gente, eu tive uma experiência anteontem. Esses dias, primeiro foi uns 15 dias atrás, eu levei meus netos para ficar comigo, os 2 meninos, o Davi e o William. De repente o William sumiu. Cadê o William? Onde o William está? Sabe onde o William estava? Sentado na cama com a Bíblia na mão e um lápis, estudando a palavra de Deus. Sabe quantos anos tem o William? 7. Ele, quando foi anteontem, eu cheguei lá para levar um chocolate. Ele falou, estavam fazendo culto doméstico. Ele tocando, ele falou, vovó,
A senhora sabe a genealogia de Jesus? Eu cocei a cabeça, não ia dizer que eu sabia, porque eu não sabia. Ele falou, eu sei. A senhora sabe os livros da Bíblia? De cor? Eu cocei a cabeça. William, você sabe que eu não sei de cor? Ele falou, eu sei. Sabe aonde ele aprendeu isso? Não foi nos joguinhos de WhatsApp, não foi nos desenhos de televisão, foi ouvindo música da Ana Paula Valadão falar os livros da Bíblia. Foi vendo o desenho do Mindinho que falava a genealogia de Jesus. Bota essas coisas para os teus filhos ouvirem. Não deixe eles ficar nesses jogos, perdendo tempo, não. Quer dizer, é muito rápido, eles crescem muito rápido. Enche a cabeça deles com a palavra de Deus. Hoje a Renatinha chegou para mim, sogra, você não sabe o que eu descobri. Falei, o quê? Olha esse caderno aqui. Aí ela me mostrou. Foi de quando o William era do jardim. Eu deixo lá na gaveta. Hoje me deu vontade de mexer nesse caderno. Sabe o que tinha nesse caderno? Estudos da palavra de Deus que o William fez. Pregações, hoje ele está pregando nem com batom. Ele falou, pai, no dia que o senhor pregar, eu quero pregar também. Então ele vai pregar, o Felipe depois prega. E ele escreveu assim, ninguém sabia. Eu tenho um sonho, Deus. O meu sonho é abrir uma escola, e nessa escola ter uma igreja dentro, e a gente poder jogar bola, e a gente poder estudar a palavra. É esse o sonho que eu tenho, Deus. É o sonho do meu coração, era abrir uma escola evangélica. Eu não abri. A Renatinha tem um sonho de abrir uma escola evangélica, não abriu. Mas o meu neto vai abrir em nome de Jesus. É o sonho que Deus colocou. E ele disse, Deus, eu tenho um sonho. Menino, 7 anos, ninguém sabia. Nós achamos lá hoje, num livro que estava perdido na gaveta. Ele disse, Deus, eu tenho um sonho de pregar, de ir para os lugares pobres para falar de Jesus. Ajuda meu ministério, Senhor. Mas por que isso? Porque a mãe toca telefone nele para ficar quieto e ficar brincando lá? Não. Porque a mãe dá livros da Bíblia, ele tem mais de 10 Bíblias. Cada Bíblia é de um jeito. E quando ele vai para casa, às vezes eu vou para o casqueiro, ele vai para casa e leva aquele monte de Bíblia. Mas o William, para que tudo isso? Para me estudar, avó. Aí eu falo, vai estudar nada. Estuda. Ele pega a Bíblia, pega uma, pega outra, estuda. Dá trabalho isso? Ensinar? Dá. Mas esse trabalho vai ser tão bom quando você estiver sentado, como eu tive aqui sexta-feira passada. E vi Deus usando o meu filho tremendamente na palavra, de uma forma gloriosa. Eu falei, Deus, valeu o trabalho que eu tive, valeu eu parar de trabalhar. Quando eu vi a minha filha aqui no púlpito pregando sobre Elias na caverna, né? Não é no deserto, é na caverna. E eu vi Deus usando a minha filha para falar comigo na pregação. Ela não sabia que estava falando comigo. Valeu a pena eu parar de trabalhar. Valeu a pena eu perder aquele dinheiro do meu trabalho. Valeu a pena eu renunciar a tanta coisa para ensinar meus filhos no caminho que devem andar. Porque até quando envelhecer não se desviará deles. Queridos, você tem que parar. Você tem que ensinar teu filho. Você tem que ler a Bíblia. Não deixe esse livro se perder na sua casa. O povo de Israel se contaminou porque o livro da lei se perdeu. Ninguém mais lia a Bíblia. Leia a palavra, tira seu tempo, diga para Deus, hoje eu faço um concerto com o Senhor. Eu me liberto da mídia social. Só besteira. Tem coisa boa? Tem. Então vai nas coisas boas. Mas as besteiras, a vida dos outros, deixa para lá. Sabe? Vamos crescer na graça e no conhecimento. Hoje o pastor estava falando na oração, queridos. Nós temos uma escola dominical aqui, que é uma verdadeira faculdade de teologia. Nós tivemos um trimestre maravilhoso. Agora começou um outro trimestre falando sobre a criação maravilhosa. Mas você fica em casa dormindo. Não vou hoje não. O filho quer vir e o pai não quer vir porque está cansado. É 10 horas que começa.
Vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, vem ouvir a palavra, vem aprender a palavra, venha se alimentar da palavra. Porque o mundo está mal, está mal. Se você não estiver firme na palavra, você vai perecer. Aquele povo pereceu, queridos. Por quê? Porque eles não conheciam a palavra. A palavra tinha se perdido. Que você não pereça, sabe? Que você venha se colocar à disposição de Deus. Josias, quando ele viu aquela confusão toda que estava lá em Israel, Josias falou assim, vem cá, vai lá, Euquias, vai lá no profeta, vai lá falar com ela. Fala com ela, Uda, a profetisa, vai atrás dela. Vai ver como Deus está, como nós estamos diante de Deus. E eu gostaria que o Maurício colocasse aí 34, 24. Olha aqui o que Deus mandou falar para o povo de Israel, é o que Deus diz para nós hoje. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram queimar incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Foi essa a mensagem. Mas Deus disse, mas Josias, se você continuar lendo, Josias se arrependeu. Ele reconheceu o seu erro, o erro do povo de Israel. E ele se humilhou. Então a Bíblia diz, se você continuar lendo, a Bíblia aqui diz que Deus, que vê no 2 Crônicas 24 até o 29, diz assim, eu li até o 25, né? O 26, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se humilhou perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Então o que nós temos que fazer? Josias chamou todo o povo. Chamou todo o povo, de criança até o velhinho. Colocou eles de pé e começou a ler o livro da lei. E a Bíblia diz que aquele povo se arrependeu e começou a purificar a sua casa espiritual. Começou a purificar a sua casa, a sua família. E a Bíblia diz que houve um rompimento. Se você for ver lá, procurar lá sobre avivamento, na época de Josias, você vai ver, olha aqui o que eles fizeram, é isso que Deus quer que a gente faça. Olha aqui, primeiro, se conscientizar da situação através da leitura da lei. Eles se conscientizaram. Você tem que se conscientizar que você está errado, que você precisa ler a palavra. Deixa a série de filmes. Eu fechei um filme esses dias, eu pouco vou. Ah, vamos, a senhora está cansada, vamos lá comigo. Eu não vou poder citar o nome. Não posso falar. Eu via todo mundo rindo. Quando eu comecei a ver aquele filme, eu fiquei chocada. A influência maligna, a mensagem subliminar daquele filme para a sociedade, para as crianças. Eu saí triste, eu quase chorei. Eu falei, meu Deus, o povo está tão acostumado, a sociedade está tão acostumada com o pecado,
tão afastado de Deus, que bate palma para as coisas erradas, dizendo que está certo. O errado é errado, o certo é o certo. Nós não podemos permitir que o errado se torne certo. Aleluia. E que o certo virou errado. Não deixe teu filho assistir, viu? Que ele vai ser contaminado. É um negócio que vai vindo na mente repetitivamente, que você acaba achando que é certo. Acaba batendo palma. Acaba achando que é tudo normal. Eu falei, eu sou ET. Eu sou ET, não é possível. Eu sou ET. Aquele povo tudo rindo, batendo palma. E eu ali querendo chorar. Por quê? Porque eu vi o mal que vai fazer para a nossa sociedade. Quantas pessoas vão ser influenciadas com algo que aparentemente não é errado, com algo que aparentemente é certo. Isso acontece na sua casa, com o seu filho, assistindo aquilo que você não acompanha. Está a influência, a mensagem subliminar está em tudo. Filme, novela, desenho. Mas o meu filho, para ficar quieto, fica diante da televisão lá, meu filho, toma aqui, toma esse celular para você me dar sossego. Vai aí, vai jogar, vai fazer o quê? Sabe-se o que ele está vendo, sabe-se o que ele está jogando, sabe-se o que ele está falando. Dá trabalho, não dá? Mas é isso que Deus quer que você tenha. Trabalho para cuidar dos teus filhos, tempo para cuidar da tua casa, tempo para cuidar da sua casa espiritual. Então aquele povo, ele se conscientizou daquilo que eles estavam fazendo. Então hoje é dia de você se conscientizar, que não entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu fiquei, meu Deus, os profetas pregavam, e o povo continuava, mas eu não quero isso, Jesus. Que o Espírito Santo possa romper hoje, e que a glória de Deus possa vir sobre a sua vida, sobre a sua casa espiritual, e que você mude, que haja mudança na sua vida. Segundo, houve uma tomada de posição. O ensino, a palavra de Deus. Não. Nós vamos tomar posição agora, Josias. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos fazer aquilo que Deus manda fazer, tomada de posição. Tem uma tomada de posição hoje. Terceiro, arrependidos, eles renovaram os votos e a aliança com Deus. Que haja arrependimento hoje no nosso coração. No meu coração, não é só vocês não, eu também. Eu falei, quantas vezes que eu abri o WhatsApp para ver se tinha algum recado. Aí vinha uma mensagem assim, alguma coisa, uma reportagem. Eu estava lendo a Bíblia, aí eu vi, nossa, olha que interessante isso aqui. Quando eu vi, o tempo tinha passado, eu estava ali, naquela porcaria ali. É para mim também. Entendeu, queridos? Então vamos nos arrepender e renovar nossa aliança. Deus, eu estou aqui. Eu me coloco à tua disposição hoje. Deus estava procurando alguém que ele pudesse usar para trazer o avivamento para Israel. Quantos anos o povo estava se contaminando? Ele encontrou um jovem que começou a reinar com 8 anos. Você sabia que Deus está usando as nossas crianças, queridos? Você sabia? A pastora lá da Vila Esperança, ela estava na reunião e contou para mim o que aconteceu. Deus não, os adultos não estão dando lugar, Jesus está usando as crianças. Ela disse que o menino de 6 anos, Davi, chegou para ela e disse, pastor, eu quero falar com o pastor, tem uma mensagem de Deus para o pastor. Ela falou, filho, tá bom. E ela esqueceu. O menino chegava e tirou, pastora, eu tenho uma mensagem de Deus para o pastor. Aí ela falou, pastor, o Davi tem uma mensagem de Deus. Sim, Davi, fala. Olha, Deus falou que é para o senhor arrumar umas marmitas e levar e entregar, porque tem gente que está precisando ouvir a palavra. O pastor falou, tá bom, filho, eu vou fazer. Mas não fez. Aí o Davi continuou, pastor, o senhor não ouviu a mensagem de Deus? O senhor não viu o que Deus mandou fazer? Aí o pastor disse, eu vou ter que fazer isso mesmo. Ele fez as marmitas e o Davi foi com ele para a rua levar as marmitas.
Cada pessoa que o Davi entregava uma marmita, ele abraçava, cheirando mal, fedido, tudo descabelado. O Davi abraçava e começava a orar. E a pessoa ficava em pranto. Sabe quem era? Pastor desviado, presbítero desviado, filho de pastor. Um monte de crente desviado na rua, na miséria, porque abandonaram a palavra de Deus. Mas Deus levantou Davi, 6 anos de idade. Diz que todas as marmitas que o Davi entregou, ele orava e abraçava, e as pessoas voltavam para Jesus chorando. Tudo crente desviado, filho de Deus, que Deus estava precisando de alguém para ir até eles e trazer eles de volta para Deus. Ele achou Davi com o coração disposto de abraçar o homem fedido, cheirando pinga, cheirando mal. E ali ele entregava, ele profetizava para aquelas pessoas. Deus está procurando. Tem um versículo, ver se eu acho aqui. É o último versículo que eu dei para você, Maurício. Está em Ezequiel, achei Ezequiel 22, 30. Olha o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Olha a mensagem de Deus para nós. Busquei entre eles um homem que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que não a destruísse. A ninguém achei. Deus está procurando alguém que se coloque na brecha, para ele não destruir essa geração. Essa geração que está perdida, que está nas trevas, mas nós temos a luz. Nós temos a luz de Cristo, querido, para levar, para brilhar no meio das trevas. Não deixa o diabo roubar essa luz. Não deixa que nada venha contaminar você. Não coloque ídolos diante de você. Deus está procurando um povo santo, uma nação santa, que se coloca à disposição dele, para fazer aquilo que está no coração de Deus. Então faça um propósito com Deus hoje. Faça um concerto com Deus. Faça uma aliança com Deus. Deus, hoje eu me coloco diante de Ti. Eu me coloco na brecha para orar, para falar, para abraçar, para trazer para Ti, para arrebatar aqueles que estão indo para o inferno. Deus está procurando. E Ele quer achar em você um coração fiel, um coração sincero. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.